pessoal, muito boa noite. Déia Fernandes, começando mais uma live pela página Ecoando a Voz dos Mártires, nesse sábado, 4 de janeiro. Começando bem atrasada, né? Eu prometi que seria às 22 horas, mas tive problemas técnicos aqui, e por isso estou começando agora a live. Para quem não me conhece ainda, se você é novo aqui já ia falar no canal do YouTube, nada. Se você é novo aqui nessa página, eu sou a Déia Fernandes, jornalista, internacionalista, advogada, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, e estou aqui hoje para fazer essa live prometida ontem. Graças a vocês, tivemos mais de 7.000 visualizações aqui no Facebook. E temos já o link da live de ontem no YouTube. Vai lá no canal do YouTube para curtir o nosso trabalho da Ecoando a Voz dos Mártires, compartilhar os nossos vídeos, porque a gente quer dar um up lá no canal do YouTube. E a live de hoje, gente, vai ser super especial. Mas antes de falar da live de hoje, esse moço está aqui. Hi! Pois é, vai ser muito especial. Vai falar Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite para quem eu não falei. Deixa eu me adaptar aqui com vocês. Olha eu aqui de novo. Pessoal, hoje Professor a gente... Ulisses, tá? Professor Ulisses. Uli para os íntimos. Boa noite para todo mundo aí. Olá! Vos. Falaram espanhol, tem que falar espanhol também. Vamos no castelhano agora. Muchas buenas noches a todos. Então vamos lá. Gente, hoje a gente continua, retoma e aprofunda a questão de ontem, que é a questão do hoje, do ataque do Trump lá em Bagdá. Né? A gente tem a proposta de trazer conhecimento sobre isso, porque eles estão todos falando, e são várias opiniões, geralmente as opiniões convergem para o mesmo lado, que é ostracizar e falar mal do Trump e tal. A gente quer entender realmente os antecedentes. Por quê? Porque, na verdade, esse assunto está sendo ecoado não a partir dos precedentes. Esse evento, especificamente de Bagdá, ele foi a ponta do iceberg, ele foi um ponto de chegada, como a gente falou ontem, né? E foi um ponto de chegada de eventos que vêm se sucedendo. Tem todo um fundo de palco com relação a isso e a gente precisa trazer isso. Se você começar a conversar com seus amigos sobre esse assunto e você trouxer as coisas que a gente está trazendo aqui, talvez eles até parem para pensar um pouquinho, poxa, eu não sabia disso. Né? Então, na verdade, a gente está tentando trazer bem didaticamente esse assunto para vocês, a gente está tentando entender isso também, tá? A gente está tentando entender isso de modo bem didático. A gente retoma hoje, tá? Teve perguntas também que as pessoas trouxeram. Qual foi a pergunta que alguém colocou aqui, Déia, que você pediu para eu falar? Da Fernanda. Isso, a Fernanda colocou uma pergunta se é possível algum acordo do Ocidente com o Irã. Algum tipo de cooperação verdadeira do mundo muçulmano ou de algum país muçulmano com o Ocidente. A pergunta dela foi exatamente essa. Se a Fernanda tiver aí, dá um likeito aí pra gente, tá? Dá um oi pra gente saber que você tá aqui, mas a pergunta dela é instrutiva também porque faz a gente pensar no assunto. Um dos melhores modos de entrar em contato com o assunto é a gente fazer perguntas e prestar atenção à pergunta dos colegas. E a pergunta vem, é possível algum acordo de alguma cooperação do mundo islâmico com o Ocidente? Gente, e aí eu respondo... Cooperação verdadeira. Cooperação verdadeira. A gente sabe até que tem, cooperação mas verdadeira, né? Cooperação de fato, né? Sincera. Enfim, sincera, isso. Se é que existe sinceridade neste mundo diplomático e político. É verdade. Mas das relações internacionais. Aí a gente responde a isso fazendo um discurso histórico. A gente precisa voltar ao famoso tratado de Al-Hudaybiyah. E você fala, que isso? Pois é, colega, entender esse assunto sem entender alguns eventos fundamentais da história islâmica é complicado. A gente precisa entender que certos eventos, a própria vida do profeta Muhammad e certos eventos no Islã, eles são paradigmáticos. A nossa mentalidade diz que o que ficou no passado ficou, tem um contexto, né? E vem aquela frase famosa, depende da interpretação. Não, queridos, nessa era pós-estruturalista, eu quero falar para você o seguinte, nem tudo depende de interpretação. Interpretação não é opinião. Não são os nossos sentimentos que determinam os fatos. Opinião não determina fato. Então não é porque eu acho uma coisa que a coisa vai ser. Também a gente não vê aqui simplesmente dar opinião que a gente acha.
Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas só pensam em termos de opinião e sentimentos, então ela acha que a gente também só fala com base em opinião e sentimento. A gente vai tentar trazer dados aqui e tentar colocar um exemplo relativamente recente para fundamentar o que a gente fala. No ano de 628, eu vou resumir bastante a história, tá? 628, o profeta Muhammad e sua caravana estavam indo a Meca fazer uma peregrinação. Tudo para tentar responder a pergunta da colega, hein, sobre acordo verdadeiro com o mundo islâmico. Estavam tentando fazer uma peregrinação... Isso, gente, perdão, atrapalhar. Isso também, porque tem muito pseudoanalista que está com pena do Irã, dizendo que o Irã fez acordo com os Estados Unidos em questão a temática nuclear, né? E tem gente que acredita na sinceridade do Irã. É porque nós já temos um mindset sobre acordo, que é muito concreto para a gente, mas o mundo islâmico, acordo não é bem o que a gente acha, tá? Então, vamos lá. E em 628, o profeta Muhammad está lá com seus seguidores, tentando fazer uma peregrinação, tá? Tentando fazer uma peregrinação. Gente, me perdoa, é muita informação, tá? Ter relações balizadas com inteligência por forma a dar oportunidade aos reformadores do próprio Islã. Não sei se a gente tem que dar oportunidade. Eu não sei se é possível não, mas depois a gente volta nisso, tá, Taborda? Então, ele tenta fazer a peregrinação dele com os seguidores e ele tenta entrar na cidade de Meca para poder chegar ao santuário. Essa é a narrativa islâmica, tá? Que eu estou dando. Nem vou entrar na leitura crítica disso, não. E aí, o pessoal de Meca fica sabendo que Mohammed está chegando e alguém envia uma delegação para dizer: você não vai entrar aqui. E resumindo a história, nesse lugar em que essa delegação chega, chamado Hudaybiyah, Mohammed faz um acordo com os moradores de Meca. Olha, nós queremos estabelecer com vocês um acordo de paz de 10 anos, queremos ir lá fazer nossos sacrifícios, e durante 10 anos nós queremos decretar paz com vocês. E esse é o chamado, famoso Acordo de Al-Hudaybiyah. Isso é muito famoso no mundo islâmico e fora dele não tanto, mas é um paradigma. E é interessante que durante esse acordo de 10 anos haveria paz. O problema é que 2 anos depois, Muhammad, ele vai organizando um exército e ele quebra esse acordo. Ele faz a quebra desse acordo. E isso é um paradigma para as relações, inclusive diplomáticas, no mundo muçulmano. É interessante que um dos textos sagrados, né, uma das tradições islâmicas, o Bukhari, ele diz que guerra é engano, guerra é estratégia, fazer guerra é fazer estratégia. É muito interessante. Nós temos toda uma ética de fazer acordo, de promessa, de ética, e nós sempre lemos a ética do outro a partir da nossa ética, que é uma ética da promessa, é uma questão diplomática, não se deve mentir, mas no mundo islâmico não é assim, eles não passaram pela história que a gente passou. Tá? Não estou lançando juízo de valor, estou trabalhando com fatos aqui. Não estou dizendo que eles deveriam passar, não é nada disso. E você fala, mas isso é uma questão muito pontual, ficou no passado. Meus amigos, não é o que a gente acha que determina a verdade. Não é a minha opinião que determina a fato. Não é porque eu quero achar que isso está no passado que está no passado. Em 1993, o senhor Yasser Arafat estabeleceu com Israel, mediado por Bill Clinton, o Acordo de Oslo, o Acordo de Paz, né? A questão palestina, e a partir dali Israel faz concessões de terras para os palestinos. E exatamente nessa época, nessa data, em 1993, por ocasião do Acordo de Oslo, a mídia árabe, a mídia sobretudo egípcia e jordaniana, pergunta para Yasser Arafat como que você pôde, como o senhor pôde fazer acordo. Eles falam assim, esse acordo do demônio, essa foi a palavra, né? Pode jogar isso nas redes aí. Isso estava na mídia na época. Como que o senhor fez acordo com Israel? Não pode fazer acordo com Israel. E Yasser Arafat diz: lembre-se do acordo do Tratado de Al-Hudaybiyah. Yasser Arafat somente disse isso. O povo de cá, a mídia ocidental, a mídia europeia, a mídia americana, sem entender, passou como detalhe. Mas os muçulmanos entenderam muito bem o que ele estava falando. O acordo de Al-Hudaybiyah foi exatamente aquele acordo rompido por Maomé, que Maomé estabelece e quebra 2 anos depois estrategicamente. O que Arafat fez 8 anos depois? Ele quebra o acordo de Oslo. Ele nem esperou os 10 anos. 8 anos se passam e ele rompe com o acordo.
Então a resposta é possível fazer acordo verdadeiro? Queridos, a julgar pela história e pelas próprias fontes islâmicas, não. Eu não estou sendo aqui intolerante, eu estou falando com base em dados da história islâmica e de momentos recentes. O próprio Yasser Arafat falou isso. Lembre-se do acordo de Al-Hudaybiyah. Então é muito complicado a gente pensar em estabelecer acordo com o mundo islâmico. E outra coisa muito importante também. Se alguém quiser fazer algum tipo de acordo verdadeiro com o Ocidente, algum reformador, por exemplo, saiba o seguinte, eles sempre são considerados infiéis. A boa vontade deles não quer dizer muito. Não adianta, é o que eu sempre falo. Né? A história do Islã mostra que os primeiros muçulmanos a chegarem no lugar são pacíficos. Esses pacíficos não podem fazer nada depois que a maioria chega causando problemas, que é o que tem acontecido, por exemplo, na Europa. Então, pessoal, a resposta é não. A resposta é não. Olhando para a história recente, inclusive, olhando para aquilo que o próprio Islã preconiza, é muito complicado de se fazer. Eu sei que a gente quer enxergar essa possibilidade, até por uma questão de sobrevivência, por uma questão de alívio. A gente precisa acreditar que isso é possível. Mas não tem como fazer acordo verdadeiro, diplomaticamente, com a política islâmica, porque o próprio Yasser Arafat foi um estrategista e ele fez menção a esse acordo de Al-Hudaybiyah, tá bom? A Déia está fazendo os compartilhamentos aqui com vocês, tá bom? Mas a gente retoma hoje o assunto. Eu creio que a Déia vai fazer um resumo de ontem, de repente. Se vocês quiserem colocar perguntas, também coloquem. A gente não promete responder hoje, mas a gente tenta pegar para responder nos próximos e o que der a gente responde hoje, tá bom? Mas a gente retoma, eu não sei nem exatamente qual é a pauta dela para hoje. O que você vai falar hoje? Eu vou responder a um artigo que o Guga Chakra escreveu hoje. O Guga Chakra escreveu um artigo falando que não vê lógica nesse ataque do Trump. Pessoal, vindo de Guga Chakra, a gente já bota um pezinho atrás. Deixa eu contar rapidinho para vocês uma experiência que eu tive com o Guga Chakra. Guga Chakra... Enquanto isso, vocês vão compartilhando essa Compartilha, live. gente. Nós ainda estamos bloqueados para compartilhar, a gente precisa que vocês compartilhem, tá? Que tá muito difícil. Guga Chakra, recentemente, ano passado, ele colocou uma estatística na página dele do Instagram. E ele dizia que o Líbano é uma democracia religiosa, política, civil, porque no Líbano existem 40% de cristãos. Isso mostra que o Líbano é um lugar pacífico para todos. Eu falei, muito interessante você dizer isso, porque até a década de 70, mais ou menos, o Líbano tinha 63% de cristãos. Ou seja, o número de cristãos está diminuindo no Líbano. Então eu peguei aquele número dele isolado e coloquei numa linha cronológica, tá? Então, fazendo um confronto, estabelecendo uma visão comparativa, eu falei, olha, o número de cristãos diminui no Líbano. Então, na verdade, esses 40% não querem dizer nada. Ou melhor, quer dizer que eles estão diminuindo. E no dia seguinte, eu acho, o Guga Chakra me bloqueou. Então, Guga Chakra é especialista, entre aspas, da Globo News. E as pessoas olham para ele como se ele entendesse tudo. O problema é que, como sempre, ele vai distorcendo. Olá, Marisol. Olá. Ele vai distorcendo as coisas. Mas eu vou deixar para a Déia entrar nessa questão aí. A gente continua falando dessa questão aí do Trump. Passem para os amigos, tá? Porque o objetivo é a gente entender esses eventos aí super, hiper recentes. Então, agora sou eu. Deixa ele para lá. Tchau pra gente. vocês. Voltando aqui. Muito boa noite para vocês. Ajudem a compartilhar, por favor, essa live. Vamos lá. Hoje, o Guga Chakra escreveu um artigo, e eu vou falar sobre esse artigo porque dá para eu aprofundar sobre a personalidade, a identidade desse Soleimani, esse cidadão lá, esse general terrorista, que foi morto nesse ataque dos Estados Unidos, lá no aeroporto internacional de Bagdá. Então, ele escreveu um artigo dizendo o seguinte: qual é a lógica de matar Soleimani? Inclusive, foi interessante porque ele não vê já ia falar atentado, olha que absurdo. Ele não vê o ataque americano da mesma forma que outros analistas, inclusive da Globo, veem. Eu achei até interessante o artigo dele, porque ele não vê da mesma forma. Ele, por exemplo, ele não jogou aquela questão do impeachment, que muito jornalista da extrema imprensa estava dizendo ele quer tirar o foco do impeachment. A gente sabe que isso foi furada, que não é nada disso, porque o Senado, com certeza, a maioria republicana, não vai aceitar o impeachment contra Trump, então ele sabe disso, mas eu achei interessante que ele disse o seguinte,
que a postura de Trump ela vai contra, e entendam bem, essa live é importante porque vai mostrar para você a motivação de Trump mandar matar esse terrorista. Havia, sim, uma justificativa. O cidadão era um genocida global. E quando eu falo genocida global, já estou dizendo para você, iniciando, já dizendo, olha, só o número de morte de crianças em protestos lá no Iraque ultrapassou a 500. E sabe quem mandou matar crianças em protestos pacíficos da população lá no Iraque? Protestos, inclusive, contra a ingerência e interferência iraniana em solo iraquiano, foi justamente esse camarada. Então, se você está com pena, você que está me assistindo, né, que eu tenho certeza que não está com pena, da morte do terrorista, eu quero dizer uma coisa, nas costinhas dele, além de centenas de milhares de mortos mundo afora, graças aos grupos terroristas financiados, milhares de grupos terroristas financiados pelo Irã, e que ele é que era responsável pela política externa, pela inteligência, pela implementação da extraterritorialidade, dessa coisa da extensão da Revolução Islâmica, né, mundo afora, era ele o responsável. Mas a gente vai falar melhor sobre isso já já. Então, ele diz, o Guga, que não há uma lógica para essa morte, porque o Trump ele tem um posicionamento isolacionista. Aí ele faz até uma crítica em relação a isso e tudo mais. Aí ele falou, olha, inclusive o presidente também mostrou cautela, prestem atenção. Ele disse que Trump mostrou cautela quando o regime iraniano terrorista... Gente, toda ação fora do... Tinha ação dentro do território, mas principalmente a ação fora do território era comandado por esse Soleimani. Por quê? Porque ele era o responsável pela força de elite, a chamada Força Quds. E essa Força Quds era um braço da Guarda Revolucionária Islâmica. E ele só devia satisfação, ele era ligado diretamente ao Ayatollah, ao terrorista mor lá do Irã. Então, assim, ele tinha um poder muito, muito grande. Para vocês terem uma noção, segundo a mídia árabe, é muito difícil se conseguir a cidadania iraniana. Existem milhões de refugiados, prestem atenção, vocês nunca viram essa imprensa falando sobre isso, mas existem milhares de refugiados vindos do Azerbaijão, do Iraque e de outros países que vivem há anos lá no Irã. E esses refugiados, inclusive os filhos deles que nasceram no Irã, não conseguem cidadania. Eu não sei se você sabe disso, mas eles não conseguem. Aí o que acontece? Esse pessoal que vive como refugiado lá não consegue, mas quando o falecido, né, o Soleimani, ele determinava, ele pedia para que terroristas que ele cooptava no Líbano, no Afeganistão, Líbia, em vários outros estados muçulmanos, porque ele cooptava terroristas. Ele formava grupos, milhares de grupos, mas ele também cooptava para fazer ações terroristas, né? Ele tinha toda essa organização criminosa. Então, ele conseguia dar de presente para terroristas a cidadania iraniana, quando refugiados que viviam no Irã e os seus próprios filhos nunca conseguiram, porque dizem não, isso eu tenho um artigo que eu vou mostrar para vocês, que é muito difícil conseguir essa cidadania. Então, vejam, esse cidadão é responsável por dar cidadania de forma ilegal a terroristas para trabalhar em função da expansão do império do terror xiita islâmico lá no eixo iraniano. Então, o Guga Chakra diz, não, o Trump mostrou cautela quando ele não alvejou os iranianos após o regime de Teherã ter provocado os Estados Unidos com as sabotagens dos navios lá no Golfo Pérsico, né, que a gente sabe que em junho houve explosões em navios, mas tem muito mais, não foi só isso, outros navios também foram atacados, não são só esses que o Guga fala, que a maioria da imprensa fala, há muito tempo o Irã ataca, né, navios no Golfo Pérsico. Então, ele fala das sabotagens, o ataque atribuído ao Irã lá contra as refinarias na Arábia Saudita,
inclusive a maior refinaria foi atacada lá. Oi, gente, caiu a internet, mas já voltou. Então, inclusive na Arábia Saudita, quando houve esses ataques, né, contra as refinarias e tal, então ele diz que o Trump ele agiu com cautela por não ter tomado postura nenhuma diante dessas provocações. Só que, gente, eu pergunto para você que tem uma lógica normal, né? Que você tem uma racionalidade normal. Vem cá, o ataque à refinaria foi refinaria americana? O ataque aos navios foram navios americanos? Nesse caso principal, lá do Japão, do navio japonês, e do outro... eu esqueci agora o país, esqueci, mas enfim... não foram alvos americanos. Então, o Trump estava engolindo um pouco essa situação, porque os alvos, ele teve, Guga, ele teve cautela, porque não era o interesse principal americano que estava sendo atacado, apesar disso criar uma crise muito séria que a imprensa não quis saber, a extrema imprensa, mas criou uma crise, inclusive em relação a petróleo e tal, mas não foram alvos americanos. E ele diz que a única resposta que ele tem para essa lógica de Trump é que ele não disse que é problema de impeachment, ele não falou que é por causa de congresso, de eleição, nada disso. Ele falou que é porque... Olha a justificativa do jornalista da Globo News. É porque ele é um líder imprevisível, que não segue as normas que estamos acostumados. Teremos ainda muitas surpresas, segundo ele. Sim, Guga, ele não segue a agenda globalista. Realmente. Só que ele não é imprevisível. Eu vou provar agora. Por quê? Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Porque ele não é imprevisível. Vou trazer links, inclusive, que eu vou colocar aqui no final do vídeo. Vou também jogar no YouTube esse vídeo. Eu vou trazer aqui links de artigos, matérias que são escritas há tempos. Inclusive desde junho de 2019. Porque na matéria do Globo, publicada ontem, foi dito que o motivo dos americanos, ou melhor, dos grupos, das milícias iraquianas financiadas pelo Irã, atacarem a embaixada, não falando da embaixada, de atacar os Estados Unidos, seria por causa do absurdo dos Estados Unidos estarem influenciando ali na política do Iraque e tudo mais. Vamos ver que não foi nada disso. Primeiro, eu não sei se vocês conhecem, se tem alguém que me pergunta, Déia, qual é o melhor site, a melhor fonte de informação sobre o mundo muçulmano. Ontem mesmo perguntaram aqui, por isso que eu estou entrando nisso, tá legal? Teve alguém que perguntou, Déia, quais são os jornais e tal? Jornais são milhares no mundo árabe, né? E todos têm a lógica deles lá. Só que o site que eu aconselho a você que veja, que é um site que mostra tudo que é falado na mídia árabe, na mídia persa, turca, enfim, eles pegam a língua local e traduzem o que as lideranças políticas e religiosas muçulmanas falam de baixinho dos panos e que Guga Chakra e a extrema imprensa não divulgam. Então, se você quer saber, e detalhe, gente, tudo público, tá? São coisas que são faladas na mídia árabe e dessas demais etnias, né? Porque não é só a mídia árabe. Mas, enfim, então eles pegam e traduzem para o inglês. Aí você vê lá na televisão eles falando e tal. Então, o MENRI, esse é o MENRI, é uma instituição maravilhosa, é a mais renomada em todo o mundo, porque eles não mudam o discurso, eles trazem ali lindo e belo e só traduzem para a gente, né, para o inglês. Então, o MENRI, que é essa instituição, relatou que, e eu posso colocar o link aqui, que o Soleimani, tá, ele tem uma obsessão pelos Estados Unidos e pelo governo Trump em particular. Ou seja, o MENRI tem um monte de link e fez um relatório bem fundamentado mostrando que o Soleimani há muito tempo está atrás do Trump, está tendo uma obsessão. E uma das falas que ele coloca aqui é muito interessante, do Soleimani. Não passa, o Soleimani falando, não passa uma noite e que não pensamos em você enquanto estamos dormindo. Gente, será que esse cidadão era homem mesmo? Esse general terrorista iraniano, ele pensava muito no Trump, sei lá, né?
Deixe-me dizer-lhe, senhor Trump, o jogador, deixe-me dizer-lhe, saiba que estamos perto de você, em lugares que não lhe vem à cabeça. Estamos perto de você em lugares que você nem imagina. Somos a nação do martírio. O que ele diz aí é o seguinte: somos terroristas e vamos acabar com vocês americanos. Aí, continuando, nós somos a nação de Imam Hussein, que lembra do martírio lá de Karbala, que eu não vou entrar em detalhes agora. Pergunte por aí, sofremos muitas dificuldades, disse o comandante da Força Quds, que é o Soleimani. Então, tudo bem. O Soleimani odiava o Trump, perseguiu o Trump. Detalhe, a imprensa não diz, mas eu tenho um artigo aqui que mostra. O Trump chamou o Irã diversas vezes para a mesa de negociação. Isso vem desde muito tempo. Desde pelo menos abril, ele estava o tempo todo tentando responder com negociação aos ataques reiterados que o Irã, através de Soleimani, fazia contra as tropas americanas em território iraquiano. Isso a imprensa não divulga. Pelo menos desde abril a situação piorou. De abril do ano passado, a situação piorou. Os ataques eram constantes. E o Trump estava sempre chamando o Irã, vamos sentar à mesa. Eu não quero entrar com uma retaliação pesada, mas isso nenhum desses jornalistas falam. Então a gente tem que mostrar qual foi a verdadeira lógica de Trump quando acabou com a raça desse cidadão. Então, há outro detalhe. Sabe o que significa o termo Quds? Porque o pessoal fica Israel se metendo, Israel isso, Israel aquilo. Eu já expliquei ontem na live. Mas para você que não sabe o que significa o termo Quds, Quds significa Jerusalém. Ou seja, o império do terror xiita iraniano, quando criou essa força especial, que é a principal, digamos, é a menina dos olhos das forças militares iranianas, né? Porque eles têm vários grupos, várias espécies de grupos que trabalham vinculados, inclusive muitas milícias, né, terroristas vinculadas ao exército, às forças militares do Irã. Mas o termo Quds significa Jerusalém? Sim, Jerusalém. Porque o objetivo deles, na corrente ideológica sanguinária genocida, é acabar com o que eles chamam de regime sionista, que eles não chamam Israel de Israel, e sim de regime sionista, promovendo um genocídio e retomar Al-Quds, que é Jerusalém, para o terror iraniano, para o Islã, né, que o grande desejo dos muçulmanos, tanto sunita quanto xiita, é acabar com o judeu, tomar Jerusalém, e por isso eles veem, eles colocaram uma força terrorista internacional com milhares de células no mundo inteiro, com o nome de Quds, porque o objetivo do Irã, primeiro, é aniquilar Israel. Mas você não vai ver nenhum desses jornalistas da extrema imprensa falando sobre isso. Mas, continuando. Então, desde abril, já estavam havendo muitos ataques, eles estavam sendo, digamos, aumentados lá em território iraquiano contra as forças de segurança americanas. E detalhe importante, quem estava à frente disso era o próprio Soleimani. Ele vivia no Iraque. Inclusive, na mídia árabe, está cheio de fotos. Ele fazia selfie, porque terrorista adora aparecer, né, gente? Ele fazia selfie mostrando ele em vários territórios iraquianos. E eu já expliquei aqui que... Não, depois eu falo sobre isso. Deixa aqui. E outro detalhe que alguns chegam a dizer, poxa, mas o Irã não tinha essa influência toda sobre o Iraque e tudo mais. Então, eu vou trazer aqui o que foi divulgado, tá? Eu vou colocar aqui o link, tá? Foi divulgado lá, não foi aqui no Ocidente, não. Que o chefe da Força Quds, o general Mortinho, né, que agora está lá no paraíso com as 72 leis dele, né? Segundo a lógica sunita, ele está lá, né? O general, ele instruiu um conglomerado de 40 grupos, de 40 milícias terroristas, tá? Que atuavam debaixo do guarda-chuva chamado Forças de Mobilização Popular. Então, entendeu bem?
Era ele que comanda, ele e também tinha o seu amiguinho que morreu junto com ele, né? O Almohandi, que morreu junto com ele, assim, parceirinho. Esse Almohandi, eu já expliquei ontem, ele era responsável por esse grupo que eu estou dizendo agora, o Grupo de Mobilização Popular, tá? Que eram 40 grupos com muitos, gente, muitos terroristas. 40 grupos que se uniram debaixo dessa bandeira, né, desse grupo, e quem era o manda-chuva maior era o próprio general iraniano. Só que ele tinha o seu testa de ferro lá, que era um amiguinho dele que morreu junto com ele. E esse amiguinho que morreu junto com ele também estava à frente do Hezbollah, do Hezbollah iraquiano, o Kataib Hezbollah, que significa Brigadas do Hezbollah. Então, ele era responsável pelos dois grupinhos terroristas que foram financiados pelo Irã, né? E ele tinha, e outro detalhe, ele tinha, o objetivo dele, ele disse, ó o que ele disse, vai estar em link aqui, ele disse que essa mobilização dos 40 grupos era para se prepararem para a guerra por procuração que estava sendo travada no território iraquiano. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Então, tudo bem. O próprio Soleimani diz com a sua boquinha que ele estava treinando grupos para trabalhar naquela guerra. O que é uma guerra de procuração? Para quem não sabe, né? Não é da área de relações internacionais e tal. São guerras em que determinados atores mantêm num território em que, como está acontecendo lá, eu vou dar um exemplo prático que é mais fácil, porque usar termo técnico é chato. Vou dar um exemplo para a Arábia Saudita e Irã, né? Então, uma guerra por procuração que eles estão travando em território iemenita, no território mais pobre, no estado mais pobre do Oriente Médio. Então, duas potências, dois atores travam uma guerra num território em função do interesse que eles têm nesse território. Geralmente, eles estão correndo por hegemonia, como é o caso da Arábia Saudita terrorista com o Irã terrorista. Já eu vou falar sobre o Iêmen também, porque entra. O Soleimani, ele é responsável por milhares de mortes. Eu vou provar isso aqui para vocês, né? Para mostrar que ele é um genocida. E desculpe, Trump, parabéns, você matou um genocida. Eu não posso reclamar de Trump, né? Enfim, vamos lá. Então, o que ocorre? Vários petroleiros estavam sendo atacados, o Estreito de Hormuz já era uma zona, o canal é a parte ali de hidrovia mais importante para escoar o petróleo ali do Oriente Médio, né, para o Ocidente. Então, isso acabava afetando não somente os Estados Unidos, como o mundo de uma forma geral. E ele estava sempre promovendo ataques, mas, como eu falei, o Trump é pragmático. Ele engoliu tudo isso, ele engoliu vários ataques contra suas tropas. Detalhe, gente, em abril, o Pentágono, gente, em abril, para vocês verem como o Trump tem paciência, e eu vou mostrar para vocês artigos árabes, artigos mostrando a paciência de Trump, que nenhum de vocês teria. Então, ele aguentou os vários ataques, e o Pentágono, em abril, disse, olha, a gente pensava que eram só 500 americanos que foram mortos pelo terrorismo iraniano em solo iraquiano. Só que eles depois fizeram uma revisão e o Pentágono trouxe em abril um relatório mostrando que foram 603 americanos mortos por causa desse terrorismo que foi implantado lá no Iraque através do Irã, através de forças que eram comandadas pelo general terrorista. 603 militares americanos perderam a vida. Aí eu te pergunto, se você fosse americano, você ia ficar chateado com Trump por mandar para os ares um terrorista que comandou toda uma estrutura estrangeira, no caso no Iraque, que acabou com a vida de mais de 600 pais de família americanos? Eu acho que não, né, gente? Enfim.
Aí o que acontece? Então já tinha esse problema. Trump só estava esperando a hora para resolver a situação, porque matou centenas de militares americanos em ações terroristas, porque era esse o objetivo dele. Então, eu tenho um link aqui mostrando que em várias ocasiões o Trump convidou o Irã para sentar à mesa das negociações para diminuir tensão. Isso é verdade, tá? Ele tentou, só que o Irã sempre rejeitou, nunca quis aceitar. E outro detalhe importante que eu preciso trazer, porque eu tenho que trazer um detalhe aqui para vocês, que eu separei, que eu tinha que... Cadê? De um outro colega do... Cadê? Meu Deus, enfim, eu ia falar aqui agora sobre... Tem um jornalista da Globo News, eu não sei se vocês lembram, boa noite a todo mundo que está entrando, chamado Marcelo Lins. Ele se diz especialista em relações internacionais, está à frente de programa da Globo News, que fala sobre o contexto do Oriente Médio. Vocês devem saber, né? O Marcelo Lins, que quase não tem visualização lá no Twitter. Vocês acreditam que esse cabra teve a coragem de tuitar dizendo que... Eu depois vou ver o Twitter dele aqui, que eu separei, mas o meu... Aqui o meu... eu estou aqui meio perdida nas minhas anotações, daqui a pouco eu vou ver. Mas ele fez um Twitter, ele tweetou dizendo que o Irã não tinha interesse em expandir território, de levar a Revolução Islâmica para outros territórios. Ele falou isso. Inclusive, ele falou, olha, ele não agia assim como as outras potências que mantêm as suas, o que a gente poderia chamar de colônias. Aí eu dei um pau nele, lógico, né? Que eu dei um pau nele. Mas eu vou trazer aqui as palavras do Ayatollah Ali Younes, tá? Eu não conheço desse cara, tá? Mas está aqui, eu vou colocar o link para vocês. É o Ayatollah iraniano. O Ali Younes disse o seguinte, eu acho que ele deve saber mais sobre os interesses, né, do Irã do que um jornalista de meia tigela da Globo News. Ele disse, abre aspas, hoje, graças ao general Soleimani, controlamos 4 capitais árabes, Beirute, Damasco, Bagdá e Sana. Então, gente, olhem a má fé e a desinformação dos especialistas de meia tigela da Globo News. Diz que o Irã não tem intenção nenhuma de promover. E eu tenho outros materiais em relação a isso, mas tem. Você vendo lá no mundo árabe, você vai achar que não. Então, tudo bem. Ele, um ayatollah iraniano, diz, olha só, a gente tem 4 capitais que a gente controla. Então, quando eu falei aqui para vocês ontem que o Iraque era, de uma forma tácita, controlado pelo Irã, e vou mais além, a população iraquiana tem pavor, quer que o Irã deixe o país. Eu vou provar isso para vocês, com links vindos direto do mundo árabe, inclusive escritos por professor do Iraque que dá aula em universidades, tanto no Iraque quanto no Irã. Então, não é a Déia Fernandes, é um cara que é top do mundo árabe e não é jornalista mequetrefe de Globo News, né? E nem de Estadão, pelo amor de Deus, né? Então, foi o Ayatollah, vocês vão ter aqui. E aí eu quero aproveitar agora e já trazer para vocês, mostrar a falácia, né? Que foi construída pela extrema imprensa, né? Para mostrar que o Trump era perverso. Afinal de contas, se vocês lembrarem, todos os jornais chamavam de protestos os ataques que foram perpetrados ali contra a embaixada norte-americana. Então, tá, foram protestos ou foram ações de invasão pretendendo levar o terror? Eu vou mostrar o que foi agora. Eu vou colocar um link aqui, porque tudo que eu falo eu provo, né? Ao contrário da esquerda, que fica com aquela palhaçada e não mostra nada do que acontece lá no mundo islâmico. Eu vou trazer primeiro aqui os dados de um grupo de think tanks, que um dos grupos, né, uma das instituições de think tanks que eu acompanho
nos meus estudos, chamada Al-Monitor. Inclusive, o pessoal da esquerda também gosta de ler o Al-Monitor, tá? Ele é composto de especialistas no mundo muçulmano e numa perspectiva acadêmica e que é dividido em regiões. Eles trazem a questão sobre Turquia e tudo mais. É muito interessante ler. Então, para quem gosta de estudar mundo muçulmano, leiam o Al-Monitor, tá bom? Então, tem um cara que escreveu, não sei se tem o nome dele aqui, não tem, eu não peguei o nome dele, mas ele escreveu um artigo muito interessante sobre Iraque, ele é especializado em Iraque, é um árabe especializado em Iraque, professor. Olha o título, que ninguém aqui no Brasil fala sobre isso. Ataque à embaixada. Ele disse aqui, olha o título, ataque à embaixada dos Estados Unidos sai pela culatra. As milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Eu estou fazendo tradução livre aqui, né? Então, tudo bem. Ele chama de ataque à embaixada, tá? Mexendo com a mesa. Ele chama de ataque à embaixada aquilo que toda a extrema imprensa chama de protestos contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque, né? Que deu aquele problema sério e tudo mais, né? Então, voltou, caiu aqui, mas voltou. Então, tudo bem. Nesse artigo que vocês devem ler, por favor, vou colocar o link aqui, o autor explica como é que foi planejado, colocado em prática também, esse movimento movimento terrorista para dar ares de protesto, que na realidade foi um ataque. E isso a imprensa não, são estudiosos acadêmicos do mundo árabe que estão afirmando, não sou eu. Então você pode dizer para quem você quiser que o que aconteceu com a embaixada americana não foi protesto, foi ataque. Aí ele explica como é que foi. Os grupos que são financiados pelo Irã e comandados pelo Testa de Ferro, que morreu, Al-Morandi, junto lá com o general terrorista. Então, os dois, tanto o general terrorista quanto seu amiguinho, eles controlavam esses grupos financiados pelo Irã. E o que eles fizeram? Principalmente o Kataib Hezbollah, que é o Hezbollah iraquiano. Eles mandaram mensagens para tudo quanto é liderança e para o povão, né, para grupos, comunidades lá no Iraque, chamando as pessoas, os iraquianos, para o que eles chamavam de protesto. Prestem atenção na estratégia. Então, eles convidaram, olha, gente, vamos fazer protesto e vamos ficar na frente da embaixada até os americanos deixarem o Iraque, porque gente, o Irã ainda não tomou completamente o Iraque, a verdade seja dita. É graças, em primeiro lugar, à população que não quer, tá? E, em segundo lugar, ou talvez equiparado, vai depender muito, a gente tem que analisar melhor isso, eu estou falando assim a princípio, mas isso caberia uma análise mais acurada, mas os Estados Unidos também, que não tem permitido uma maior ingerência iraniana. Então, eles chamaram a população e também outros grupos terroristas pró-Irã. Mas o que aconteceu, gente? Eles fizeram isso porque, como eu falei ontem, cortina de fumaça. Desde outubro, olha o que eles queriam ocultar. Desde outubro, a população estava saindo às ruas para protestar contra a corrupção, contra o desemprego, questão econômica, porque o Iraque está à beira do caos. Sempre, aliás, está há muito tempo à beira do caos. Então, a população começou a sair das ruas e também para protestar contra a influência iraniana ali no Iraque, que está destruindo o Iraque. E por ordem do Soleimani, sim, esse aí que a esquerda está todinha com pena, né? Por ordem dele, não somente o governo, mas principalmente as facções terroristas financiadas pelo Irã começaram a fuzilar a população. É isso que você está ouvindo. O cara é um genocida. E eu tenho prova disso tudo aqui. Vai ter link, quem quiser que leia, tá? Então, ele deu ordem para que as forças comandadas, como eu já falei, só essa força de mobilização popular, tinha 40 grupos terroristas abarcando o seu trabalho terrorista lá no Iraque. Então, a ordem dele foi: ajam com a população pobre que está se manifestando contra o governo iraquiano e também contra nós, iranianos, façam o mesmo que nós fazemos, porque ele é responsável também pelo fuzilamento
de manifestantes iranianos que saíram às ruas protestando contra o governo e que a imprensa não ficou nem um pouco apavorada com isso. Centenas de iranianos foram fuzilados. Até novembro foram mais de 300, mas é bobagem, né? O importante é quando Israel se defende do Hamas e mata 2 ou 3 pés de chinelo, né? Terroristas, né? Terroristas, melhor dizendo, terroristas pés de chinelo, e aí a imprensa toda, matou, palestino, matou. Quando a maioria dos mortos são realmente terroristas, aí todo mundo briga e reclama de Israel, aí vem a ONU, mas o Irã, inclusive um dos responsáveis por essa política de fuzilamento, dessa jihad contra a própria população, é o Soleimani. Ele é um dos responsáveis. Então ele falou, vamos fazer o mesmo que a gente faz lá no Irã. O que aconteceu? As forças pagas, financiadas pelo Irã, começaram a executar manifestantes civis iraquianos. E numa dessas execuções, graças a Soleimani, tá bom? 500 crianças foram assassinadas. Vocês têm noção do que é isso? 500 criancinhas iraquianas que saíram com os pais para protestar contra o governo e contra o Irã foram assassinadas por esse terrorista. E cadê a imprensa brasileira que agora está metendo o pau no Bolsonaro porque ele tomou a melhor atitude? Gente, me perdoem, a melhor atitude diplomática do governo Bolsonaro, me desculpem, a nível de mundo muçulmano, foi a nota diplomática do Ernesto Araújo, que eu bato palma, linda essa nota, deixando bem claro que o Brasil é contra o terrorismo, parabéns. E a fala de Bolsonaro, deixando bem claro, o Brasil é contra o terrorismo e apoia toda ação contra o terrorismo. Ou seja, sabe o que o Bolsonaro disse ontem? Go Trump! E a realidade, então, o Brasil tem mais do que certo de apoiar a ação de Trump. Então, entenda bem, o cara manda fuzilar mais de 500 crianças. E ninguém fala nisso, e todo mundo diz, por que os Estados Unidos fez isso? Estados Unidos, além de defender os seus militares, porque tem relatório de segurança, de inteligência dizendo que os Estados Unidos tinham conhecimento, e não é de agora não, hein? É de muito tempo, desde junho eu leio relatório fora, tá? Mostrando que os Estados Unidos tinham conhecimento de planejamentos do Irã, planos do Irã para matar diplomatas e americanos, não somente no Iraque. Isso eu leio desde junho, mas a imprensa fica caladinha e não fala absolutamente nada. Então, aí eles fizeram isso, chamaram a população, quebraram a cara. Por quê? Eles fizeram isso de atacar, ataque, tá? A embaixada americana como uma cortina de fumaça, porque graças ao Irã a população estava sendo fuzilada. O que eles pensaram? Vamos tirar o foco da comunidade internacional aqui do Irã, né? Ou melhor, do Irã não, do morticínio provocado pelo Irã, né? E pelo governo iraquiano também. Então vamos fazer o seguinte, vamos atacar os americanos, porque aí todo mundo vai esquecer das execuções que a gente está fazendo aqui, das perversidades. Então isso foi só uma cortina de fumaça. Só que a população não se deixou usar. Centenas de pessoas, segundo alguns analistas, compareceram ao local e quando chegaram lá, olha o que aconteceu. Quando eles chegaram lá no local, eles viram os terroristas dos grupos financiados pelo Irã com bandeiras dizendo: Soleimani, você vai salvar o Iraque. Presta atenção. Soleimani, você é o líder. Soleimani, você é o líder. É o que estava lá na manifestação. Aí tinham lá fotos do atual Ayatollah Khamenei, o Ayatollah do terror. Tinham fotos dele lá no Iraque, em frente à embaixada. Tinham vários cartazes de dizer só pró-Irã. Então, quando algumas pessoas da população civil iraquiana chegaram lá e viram que o interesse do protesto não era de fato o que eles pensaram, né? Porque eles enganaram e tudo mais, né? Trouxeram outro discurso, outra narrativa. O que eles fizeram? Começaram a esvaziar. Né? Quando chegou no segundo dia de protesto, já não tinha quase ninguém lá. Quem restou? Só os grupos terroristas que já estavam esperando o apoio popular para eles invadirem mesmo a embaixada com base no apoio da população. Porque como é que iam fuzilar, no caso, né, as forças de segurança lá na embaixada, como é que elas iam fuzilar a população se a população desse apoio? Vocês entenderam? Eles queriam usar a população
para causar um problema muito grave com os Estados Unidos. Só que a população não aceitou isso e esvaziou o movimento por parte deles, né, da população. Ficaram os grupos terroristas, que a gente já sabe o que aconteceu. Pularam o muro, queimaram a guarita que tinha, destruíram uma porta, jogaram um coquetel molotov. Gente, isso é ataque. Eles destruíram janelas e tudo mais. Então, foi um ataque, sim. Eles só não conseguiram ingressar na embaixada. Mas isso foi um ataque, foi dito sobre isso lá na mídia iraquiana, foi falado sobre isso. Parte da mídia iraquiana também deixou claro isso. E como eu falei, quem esteve presente foi a cúpula do presente, fazendo selfie, a cúpula do Hezbollah iraquiano, que é financiado pelo Irã. Ou seja, quando o Trump diz que quem atacou a embaixada foi o Irã através das suas células terroristas, ele não mentiu, porque eu, Déia Fernandes, tenho fotos, porque eu leio jornais árabes, e eu tenho foto de todo, tirando lá, olha que a gente aqui destruindo, queimando tudo. E o Hezbollah estava no meio disso, muitos da sua cúpula, e esteve presente também, e as forças de segurança iraquianas abriram ala para ele passar, o Conselheiro Nacional de Segurança morde e assopra. Ganha 30 bilhões para reconstruir o Iraque, aí os Estados Unidos tem que fingir que está apoiando. Mas, no fundo, também tem que se submeter ao Irã, porque muito do poder político que existe lá e do poder militar é graças ao terrorismo iraniano que infiltrou os seus terroristas. Entendam bem? É muita coisa para falar, né, gente? Meu Deus do céu. Eu tenho que explicar algumas lógicas aqui. Quando o Irã ele enviou seus combatentes, seus terroristas para o Iraque para ajudar, né? O Irã não ajuda ninguém, para ajudar a derrotar o Estado Islâmico. E hoje, no Iraque, em outros países, no Irã, o que se fala é que o Irã é responsável pela derrocada do Estado Islâmico, quando a gente sabe que isso não é verdade. Então, o que ocorre? Quando o Irã organizou essas milícias terroristas pró-Irã, e muitos, inclusive, rebeldes e terroristas que vinham de outros estados, porque o Irã paga terroristas de outros estados para compor as suas milícias, de outros estados muçulmanos. Então, quando ele fez isso, essas milícias terroristas foram incorporadas ao exército iraquiano. Então, entendam bem, como a esquerda ela se infiltra no poder, né? Eles se infiltraram no poder, se infiltraram também no Congresso, tem boa parte lá do parlamento iraquiano, que é pró-Irã, então é muito complicado. Eles já são uma força poderosa dentro do Irã. Como eu falei ontem, analistas no Iraque, fora do Iraque, concebem Al-Mohand, que é esse que morreu, né, lá, um dos líderes do Hezbollah iraquiano, também desse grupo enorme que eu já falei, do Grupo de Mobilização Popular, o Al-Mohand e também o general terrorista morto, eles são considerados os verdadeiros manda-chuva, chefões, né? Manda-chuva, chefões lá do Iraque, né? Inclusive, o Al-Mohand era considerado o primeiro-ministro de fato. Muitos chamavam ele de primeiro-ministro de fato. Então, segundo os analistas, o povão iraquiano criticou o comportamento do governo do Iraque, porque esse articulista do Al Monitor, ele diz que o tiro saiu pela culatra, que eles pensavam que iam jogar a população contra os Estados Unidos para expulsá-lo do Iraque, e o tiro saiu pela culatra. É esse o título que eu falei há pouco, né, do artigo. Aí ele explica porque a mobilização para o terror, para invadir a embaixada, não deu certo. Só participou, como eu falei, membro desse Conselheiro Nacional de Segurança que foi lá dar apoio aos terroristas, né? E não fez nada para impedir o povo de entrar, os terroristas de violarem a parte da embaixada, né? Como eu falei, só não entraram no prédio principal. E o povo notou que o governo, foi isso que mais indignou o povo, eles fizeram uma comparação da atitude do governo
em relação aos protestos que o povo saía contra o governo do Iraque, também contra o Irã, o que o governo fazia? Quando as forças terroristas iranianas, né, ou financiadas pelo Irã, começavam a fuzilar a população e tudo mais, o governo não estava nem aí, nunca fez nada para impedir a ação terrorista dessas forças bancadas pelo Irã. Então, nos protestos, mais de 500 crianças morreram, milhares de pessoas ficaram feridas, centenas de outras pessoas também foram mortas. Então, o que acontece? O povo ficou revoltado com a seguinte ideia. Quando a gente estava protestando, o governo meteu a bala na gente e deixou as forças financiadas pelo Irã meter a bala na gente. E quando vem agora essas forças financiadas pelo Irã atacar a embaixada americana, o que o governo faz? Fica na sua. O governo não solta uma bala, não faz nada para tentar impedir que eles ingressem ali. Eles viram que o governo era conivente com essas forças. E isso, segundo o articulista do Al Monitor, pesou muito. O povo ficou muito indignado. Chegou lá, só foto de Soleimani. Soleimani, você é o nosso líder. Irã é isso, Irã é aquilo. Quando o povo está irado, quer que o Irã saia de lá. Imagina, o povo ficou indignado, né? E outra coisa que eu achei interessante, gente, olha só. Tem um outro artigo que, pelo amor de Deus, gente, vocês também precisam ler. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. E eu vou colocar, eu vou publicar esse vídeo no YouTube já, quando eu terminar. Legal? Eu ainda não sei fazer, como é que se diz? Transmissão simultânea. Tem um outro artigo que eu preciso que vocês leiam, porque prova o quanto a imprensa mente, a extrema imprensa mente. É um artigo de um articulista árabe, professor, chamado Ali Mamouri. Então, não é ocidental, o cara é especialista em Iraque. Do Al Monitor, vou colocar o link aqui. Olha o artigo que ele escreveu no dia 29 de dezembro, pouco tempo antes do ataque à embaixada americana. Olha o artigo que ele escreveu. O nome do artigo é Iraque à beira do abismo. O que acontece a seguir? Então, tudo bem, gente? No dia 29 de dezembro, já tinha um articulista escrevendo, cara de peso, um cara de peso escrevendo que o Iraque estava à beira de um abismo. Então, não vem essa imprensa canalha dizer que o Trump é o culpado pelo que vai acontecer lá, continuar acontecendo. Porque, enfim, não é. O Iraque está há muito tempo à beira de um abismo. E aí ele diz, o que acontecerá a seguir? Depois desses problemas de ataque contra a tropa americana e tudo mais. Aí ele faz uma explicação que eu achei maravilhosa. Eu estou aqui para aprender, tá, gente? Eu sou estudiosa, não sou especialista. Tem gente que fala, olha, especialista. Me chamem de pesquisadora. Não, pesquisadora também é muito. Estudiosa. Estudante do assunto. Sou uma estudante do assunto, como diz o professor Ulisses. Ele fala aqui que a crise política e de segurança no Iraque, ela tem a sua motivação. É porque existem, segundo ele, ali, existem quatro forças conflitantes que digladiam entre si. Não sou eu, é um especialista que entende do assunto, ok? Eu só estou trazendo o que ele falou. E aí ele fala sobre essas quatro forças conflitantes que eu vou trazer para você, para mostrar que quem está destruindo o Irã é a potência genocida chamada... o Irã não, o Iraque. Irã. Não são os Estados Unidos que estão destruindo o Iraque. Quem está realmente destruindo, de fato, é o Irã. Então, vamos lá. A primeira força, segundo ele, são os manifestantes que permaneceram firmemente nas ruas, pedindo mudanças fundamentais e elevando as suas demandas, segundo ele. E ele fala que, mesmo com a renúncia do primeiro-ministro, e detalhe, quem pediu a renúncia do primeiro-ministro foi um ayatolá iraquiano, o principal ayatolá lá iraquiano, né, o principal clérigo lá iraquiano, que é assim com o Irã. Bobagem é pouco, né? Bobagem é pouco. Eu tenho o link disso lá na outra live de ontem, você pode ver isso. Então, o povo continua indo para as ruas, os manifestantes na rua, porque não querem nem a política maligna do atual governo iraquiano
e muito menos da influência do Irã. Então, a primeira força conflitante é o povo nas ruas, exigindo mudança. A segunda força conflitante, quem é? Seriam os Estados Unidos, o Trump? Não. Segundo esse articulista, a segunda força conflitante é o Irã. Ele diz que está aumentando os movimentos escalatórios, ou melhor, as escaladas, né, de tensão contra os Estados Unidos e os manifestantes. Então, querido, se tem um cabeça de bagre aí que está chamando o Trump de terrível, genocida, terrorista e blá, 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 e tentando justificar a santidade do general terrorista morto, mostra esse artigo para ele. Mostra que o povo está indignado lá no Irã porque ele é uma força conflitante, tá? Que estava aumentando a escalada de tensão, de ataques contra os Estados Unidos, que é uma potência, mas também contra o povo. Então, tudo bem, só a imprensa nojosa não reconhece que o Irã estava atacando não somente os Estados Unidos em diversas situações, mas também o povo. Aí eu pergunto, será que o iraquiano está indignado com a morte dele? Vai ver a imprensa que você vai descobrir que vários saíram nas ruas para comemorar a morte desse fascínora que eles não queriam por lá. Então, eles estavam atingindo os manifestantes que estavam indo. Como eu falei, Soleimani mandou executar, inclusive crianças. Como o Irã é bom, né? Ele não é só homofóbico, não é só misógino, não. O Irã também manda matar criancinhas inocentes, né? E a imprensa não fala nada sobre isso. Então, ele fala dessa segunda força, que é o Irã, e diz ainda ele, olha aqui, que Teherã, a capital do Irã, olha que bonitinho. Cadê aqui? Isso aqui eu tenho... Se referiu aos protestos como tumulto. Olha que bonitinho. E exigiu, o Irã pode exigir alguma coisa em território estrangeiro, queridos? E exigiu uma ação forte. O que é uma ação forte para um Estado eminentemente terrorista? Então, diz aqui, um especialista, que o Irã chamou os protestos de tumulto e exigiu uma ação forte e rápida contra quem? Os Oi, desculpa, gente, caiu aqui. Eu estou querendo terminar, mas vejam bem, continuando. Ele diz que Teherã, a capital iraniana, né, o poder constituído no Irã, exigiu o fim dos protestos do povo iraquiano na sua própria terra. E queria que fosse uma ação forte, ou seja, violenta e rápida contra os manifestantes, semelhante a qual a que ocorreu no Irã. E é por isso que eu tenho links que eu vou colocar aqui, mostrando que o Irã disse que eles são modelo para ser exportado para o mundo inteiro, modelo civilizacional, tá? Então, eles dizem que tinha que fazer o mesmo que o Irã fez. Você sabe o que o Irã fez? Matou centenas de manifestantes que saíram às ruas lá no Irã. E o Irã queria o mesmo no Iraque. Quem está falando não sou eu, gente. É um cara que conhece isso. É um professor árabe que é especialista em Iraque, ok? Ele sabe mais do que o impostor intelectual chamado Guga Chakra e os seus parceiros. Então, ele continua aqui falando dos ataques que o Hezbollah iraquiano promovia, muita coisa, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele faz uma crítica muito grande em relação a isso, e inclusive os ataques contra as tropas dos Estados Unidos, que estavam causando um problema sério com o país ali. E aí a terceira força, eu falei que eram 4, ele falou que era 4, terceira, seria, sim, segundo ele, os Estados Unidos. Mas por quê? Porque ele é a terceira força conflitante dentro do Iraque. Porque, segundo ele, eles perderam a paciência. Vejam, gente, olha, o cara é especialista. Eles perderam a paciência com os grupos que agem por procuração do Irã e lançaram ataques contra o Kataib Hezbollah, né, que é o Hezbollah iraquiano, em 29 de dezembro. Então, tudo bem. O especialista iraquiano em Iraque afirma com todas as letras que os Estados Unidos são a terceira força conflitante lá porque perderam a paciência por causa dos ataques contra si, né, contra as tropas americanas, e tanto em bases americanas quanto em bases iraquianas, que
estão sediadas em território iraquiano. Então, tudo bem, foi perda de paciência. Não é porque o Trump é mau, perverso, genocida, autoritário. É porque paciência tem limite, gente. Você perde 600 militares e o cara está fazendo mais plano para matar diplomata e tudo mais, como o Pentágono já disse. Pelo amor de Deus, gente, vamos falar a verdade? Né? Então, não sou eu. Quem está falando aqui é quem conhece do assunto. E a quarta força, que é conflitante, né, são os partidos políticos, que a gente nem precisa falar. Os políticos são iguais em todo mundo, né? Não tem essa de ser muçulmano ou não muçulmano. Quando é canalha mesmo e está contra o povo. Então, os partidos políticos são um lixo lá também. E lá tem aquela divisão também dos partidos pró-Irã, que tem uma força grande no parlamento, e os partidos que são contrários ao Irã, fora outra miscelânea ali que tem de partido louco, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então, a gente vê, gente, que o problema todo é que não são os Estados Unidos que são o mauzão da questão. Gente, é muita coisa para falar. Eu estou aqui com o meu... É muita coisa. Bom, eu não vou continuar, gente, porque vai dar 10 horas. Estou preocupada aqui. Estou preocupada já. Então, assim, o importante é trazer isso para vocês. Houve uma motivação para o Trump agir. Essa motivação, ela tem um lastro em toda a política que essa força Quds vem colocando em prática desde a fundação. Eu tenho até uma errata para fazer aqui, tá, gente? Esse Soleimani, essa criatura abjeta, ele começou a sua carreira militar, de fato, foi justamente durante a terrível guerra Irã-Iraque, tá? Aí depois ele fez parte dessa força Quds e tudo mais, mas foi ali que ele começou a sua carreira militar, tá bom? Porque eu ontem acabei atropelando tudo e não trazendo uma informação correta. Então a gente tem que primar pela verdade. Então eu já coloquei nos outros 2 vídeos a correção e trago essa correção aqui para vocês também. Ele é um braço direito lá do atual Khamenei, né, Ayatollah Khamenei, mas ele começou a sua saga terrorista durante a guerra sanguinária entre Irã e Iraque. Mas tem um outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês, para terminar essa live, ok, gente? Para terminar. Porque esse assunto é grande, de repente eu faço amanhã, a gente continua, enfim. Mas um assunto que eu achei interessante, porque a gente fala da taquia islâmica, que é perigosa, que a base do Islã ortodoxo, a base dele é mentir. E quando eu falo a base, é tanto o Islã ortodoxo sunita, né, que a gente conhece a taquia, como o Islã ortodoxo xiita. Os dois adoram uma mentira. Aí ontem uma amiga minha, que é especialista no tema, ela trouxe um link do Mendes que eu achei muito interessante. Por quê? A mídia iraniana está colocando, claro, o cidadão como herói. Como eu falei, quem construiu essa coisa de herói do terrorista em relação ao povo iraniano não foi o povo, foi a mídia mentirosa, né, que disse que ele que derrotou o Estado Islâmico, que ele derrotou Israel, acabou com Israel, expulsou Israel do Líbano em 2006, através do Hezbollah, né, do terrorismo do Hezbollah. Então, eles colocaram ele como Deus, né? Eles que construíram esse mito de herói. Eles chamam, inclusive, o terrorista de Shahid vivo. Agora podem chamar de Shahid morto. Shahid ou melhor, é mártir. Então, eles fizeram o seguinte: teve um pregador que foi lá pregar numa oração matinal numa cidade iraniana, e essa pregação dele foi filmada pela televisão iraniana, que mostrou para um monte de xiita em tudo quanto é campo. Aí, sabe o que o cabra lá, o clérigo, disse? Isso foi na TV iraniana, e ele disse que o Soleimani era maravilhoso, aquela palhaçada toda, mas disse também que ele era um agente de unidade entre sunitas e xiitas, e entre os muçulmanos cristãos, não, melhor, os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Gente, ele disse que ele era unidade, ele criava unidade. O cara que financiava, o cara que organizava, ajudava a organizar as ações terroristas do Hamas, do Hezbollah, do grupo que eu nem falei aqui, de um grupo, Houthi, eu não falo árabe, como vocês sabem,
eu não conheço a língua deles, mas o grupo que está exterminando, junto com o pessoal lá da Arábia Saudita, a população pobre do Iêmen. Ele ajudou a organizar esse grupo rebelde lá no Iêmen. Esse grupo rebelde tomou parte do território lá no Iêmen, tá? Inclusive derrubou o governo estabelecido na capital, Sana. Ele derrubou esse grupo financiado pelo Irã e hoje está numa guerra lá terrível. E graças à organização terrorista desse grupo Houthi, junto também com a ação da Arábia Saudita, que tem seus interesses no território, eu não vou entrar em detalhe, no Iêmen, é uma guerra por procuração, graças a esse terrorista que preparou os Houthis para darem um golpe ali no Iêmen, isso querendo poder. Sabe o que aconteceu? Mais de 85 mil crianças morreram, não estou falando na guerra foram mais de 100 mil, ninguém fala na guerra do Iêmen, né? Mas mais de 85 mil crianças morreram de fome. Fome! 14 milhões da população também estiveram em fome. Hoje a gente quase não ouve falar na guerra aqui, está para lá. Mas entendam bem, esse homem tinha milhares de mortes nas costas. Ele organizou os Houthis para os Houthis massacrarem os seus os nacionais iemenitas. Já não vou falar os seus, né? Enfim. Aí o que acontece? Aí vem um cabra pregador iraniano dizer que eles queriam unidade entre os sunitas, xiita e cristão judeu. Isso é mentira, eles não queriam unidade com ninguém, tanto não queria que eles estão destruindo sunitas em tudo quanto é lugar, inclusive no Iraque. Os sunitas no Iraque têm pavor dos iranianos. Aí, quando ele disse isso, tão bonitinho, gente, ele era um homem de unidade, terrorista, mas quando ele termina o discurso lá, a pregação dele linda, maravilhosa, sabe o que a multidão grita? Morte aos Estados Unidos, ou melhor, morte à América, que coisa linda. Vocês veem como um general terrorista ele inspira o amor, a pacificação, né? Ele trazia a unidade, mas quando se fala no nome dele, o povo grita morte à América. Então, porque ele é considerado, como eu falei, um shahid, né? um herói vivo. Aí eu vou colocar aqui, não vai dar para entrar, mas um link mostrando esse Soleimani dizendo o seguinte, isso eu vou colocar o link aqui dele. O sangue de Mahdi não será vingado por um míssil, que foi um terrorista que foi morto lá do Hezbollah. O sangue do Mahdi não será vingado pelo assassinato de uma pessoa. A vingança pelo sangue de Mahdi, todos os outros, como aquele que foi martirizado na Palestina, no Líbano, no Irã e em outros lugares. Aproveitei para beber água, caiu, tá, gente? Aí ele fala que o sangue do Mahdi ele vai ser que foi derramado por causa de uma conspiração sionista, conspiração do regime sionista. Esse sangue vai ser vingado pela remoção e desenraizamento do regime sionista que mata crianças. Olha só, gente, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Quando o mundo muçulmano, para quem não sabe, os países, geralmente os estados muçulmanos, eles não se referem a Israel como Estado de Israel, eles nem reconhecem, né, o Estado de Israel, aquela coisa, tem ódio de Israel. Então, o Irã, em especial, não chama Israel pelo nome, piorou. Eles só chamam de regime sionista. Tá? Então, quando é que ele fala que ele vai desenraizar e remover o regime sionista, eu vou traduzir para vocês. Quando eles falam que vão o general terrorista, isso falando para o público, que ele ia desenraizar, isso significava o quê? Ele ia promover uma ação genocida para destruir o Estado judeu que mata crianças. Deu para entender? Aí eu pergunto, como esse genocida terrorista ia promover unidade com os judeus se ele disse que ia desenraizar o Estado de Israel e que ele ia remover o Estado de Israel, ou seja, acabar com o Estado de Israel? Então, assim, vocês veem que assim, é um absurdo completo o que a gente está vendo em relação ao que a imprensa está trazendo em relação a esse
terrorista. Eu teria, gente, N situações para trazer, notícias de hoje, houve ataque, novos ataques, ontem houve ataque dos Estados Unidos, hoje lançaram, os terroristas financiados pelo Irã jogaram bomba, que caíram, bombas não, foguetes que caíram perto da embaixada, não chegaram lá, né? Eles também atacaram bases onde ficam americanos, mas também ninguém morreu, aquela coisa toda. Os Estados Unidos já decidiram que vão enviar 3 mil homens para lá. Além disso, uma autoridade, um general iraniano, já falou também que eles têm pelo menos 35 alvos para eles atacarem, em vingança da morte lá do terrorista. Um desses alvos seria Tel Aviv, né? Mas isso, gente, através de ataque terrorista, usando lá as suas mulas, né? Aqueles que aceitam usar os seus corpos para destruir outros seres humanos. A gente não acredita que Irã vai ser louco de jogar bomba, né? Jogar míssil contra Israel. Deve ser ataque terrorista. Ele prometeu também, ele diz que um dos alvos seria o Estreito de Hormuz, onde há muito tempo o Irã já estava atacando cargueiros. Então, assim, foram várias notícias que saíram hoje, só que eu não vou entrar em detalhes aqui, trazê-las, eu tenho até aqui a pauta, mas eu acho que não vale a pena, já está bem avançado aqui, e eu posso colocar os links aqui para quem quiser ler. E eu também tenho um artigo da Al Arábia, que é um site árabe, né, um site de notícias, é um jornal árabe, que diz que Bagdá agora tem a chance de recuar contra a influência iraniana. Ou seja, o articulista diz o seguinte, que é hora de pressionar o governo iraquiano para prender os 2 líderes de milícias terroristas que contavam com o apoio do Qassem Soleimani, que é o Soleimani, que é esse que morreu, né, o general terrorista, e o al-Mohandes. E dizer que não há lugar no Iraque para os líderes das milícias que matam manifestantes inocentes. Ou seja, parte da mídia de articulistas que conhecem o assunto estão pressionando o Iraque e dizendo que é o momento do Iraque chegar e botar para correr as lideranças que hoje estão lá e que são ligadas ao Irã e que estão promovendo o aumento da atividade terrorista em solo iraquiano. Então, essa live, o meu objetivo era esse, gente, era trazer para vocês o que está acontecendo em loco através de quem está lá. Né? Eu não estou trazendo o que eu penso, eu estou trazendo o que especialistas e jornalistas sérios do mundo árabe estão trazendo. Então, sou eu. Eu posso amanhã, de repente, voltar a falar em algumas coisas que eu achar interessante, fazer uma live correndo. De repente, a gente pode fazer isso, se vocês tiverem interesse. Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Para quem tem interesse. Oi, fala. A atualização das mídias aqui, olha só. Nós, iranianos, estamos muito felizes, né, por nos livrarmos do Soleimani. Ele estava por trás de muitos protestos que aconteceram no Irã em novembro. Tá? A maioria dos iranianos, muita gente no Irã está feliz com isso. Então, quer dizer, estou pegando coisas aqui muito atualizadas de pessoas que não estão condenando o Trump, não estão condenando essa pessoa, e não amavam o tal do Soleimani. Sim. Acabei de pegar aqui, gente. Ou seja, gente, para concluir, vamos falar a verdade, os Estados Unidos não são queridos no Iraque. A gente sabe que não há aquela paixão da população lá. Se eu disser que tem, é mentira. Só que hoje, quem é mais odiado no Iraque são os Estados Unidos. Porque, entendam bem, os Estados Unidos têm seus interesses no local, que a gente sabe muito bem. Porém, quem cria conflito sectário para submeter, inclusive, os sunitas à pauta xiita, à pauta sectária xiita, é o Irã. E quem quer que os próprios xiitas, que gritam por nacionalismo lá no Iraque, mas que eles venham se submeter à doutrina religiosa xiita iraniana, quem quer isso é justamente o Irã. Os xiitas iraquianos, na maioria, não querem o xiismo iraniano comandando a sua política interna. Isso, gente, eu tenho lido em todos os artigos que nesses últimos dias eu estou lendo. Estou lendo tudo quanto é artigo. O povo iraquiano, na maioria, a gente sabe que é um povo muito heterogêneo, muitos tipos de tribos e tal, mas a grande maioria não quer influência externa nenhuma.
e muito menos de Irã, porque eles acham que o Irã é perigoso para o país. Tanto é que o Irã está promovendo um conflito sectário mais agigantado e eu tenho aqui artigos que mostram, articulistas dizendo que esses conflitos poderiam levar a uma guerra. Articulistas diziam que não era o Trump que poderia levar uma guerra ao Iraque, e sim as posturas sectárias do Irã e das suas milícias que são financiadas por esse Estado teocrático genocida. Volto a repetir o que eu falei ontem. É importante eu terminar essa live trazendo isso para vocês. Para quem não viu a live de ontem, eu deixei claro que num discurso público o Soleimani disse que eles tinham por objetivo exportar a Revolução Iraniana, ou seja, a Revolução Islâmica Iraniana, ou seja, o terror iraniano, um modelo de lei islâmica de ordem, ou melhor, ordem não, desordem, né, teocrática para o mundo todo. E ele também deixou claro que eles tinham milhares de grupos no mundo inteiro com milhões de jihadistas prontos para implantar os ditames da teocracia iraniana pelo mundo afora. Porque, para eles, o xiismo é que deve comandar o mundo. Se você, eu não falei ontem, mas falo hoje, se você apoia o nosso trabalho da ONG Voz dos Mártires, nesse trabalho de divulgação e de luta por direitos humanos, contra a perseguição de minorias, inclusive cristãs, no mundo muçulmano, se você apoia, a gente tem projetos para esse ano, que preciso ir a Brasília, tá? Quem puder auxiliar, e deixo claro, já teve gente dizendo que o governo me ajuda, blá, blá, blá. Não tenho ajuda nenhuma de governo nenhum. Quem contribui para o trabalho quando quer são vocês, são os meus seguidores que me acompanham. Então, eu vou deixar aqui o número da conta, o banco, para quem quiser apoiar o nosso trabalho. Tá? Eu estou há meses sem falar de questão financeira, porque eu estava fora das redes, e hoje no banco tem menos de R$500. Ou seja, eu só vou poder pagar o contador desse mês, R$250, e para o mês que vem já complica. Porque a única coisa que eu estava fazendo com o dinheiro era isso, pagar o contador da ONG. Então, conta do Banco Itaú, para quem quiser ajudar, acha que o nosso trabalho é relevante, né? Isso é normal. Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. Quem quiser vai estar aqui. Muito obrigada àqueles que já fizeram, contribuíram com a gente, tudo bem? Beleza. O recurso é todo direcionado para os trabalhos da ONG que a gente faz, e o nosso trabalho está sempre aqui, vocês sabem o que a gente faz, tá bom? Então, gente, vou ficar por aqui e, de repente, amanhã eu volto. Obrigada pelo apoio de vocês e já eu estou publicando essa live.